Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui o Zuca, Cidinha, paz e luz aos nossos corações. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos nessa noite que se inicia. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré e hoje tenho a incumbência de apresentar um estudo ligeiro de 3 obras da doutrina espírita. O livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e 2 obras da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Boa noite, André, seja bem-vindo, meu amigo. Então, hoje é aquele dia, sexta-feira, que nós então estudamos essas 3 obras. Mas antes de iniciarmos com a prece de abertura, vamos a alguns recados. E o primeiro recado sobre o funcionamento da nossa casa é que amanhã, dia 8 de janeiro, entre 15 e 16h30, teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Nós estaremos recebendo mantimentos, produtos de higiene e limpeza para nos ajudar a compor a cesta básica ofertada às famílias cadastradas na casa. Agradecemos já de antemão as doações que virão, de corações generosos, que sensibilizados nos ajudam mensalmente para que possamos entregar essas cestas. Muito obrigada. Com relação ao funcionamento da casa, temos atividades presenciais e virtuais. As virtuais são as lives que acontecem todos os dias às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. E também nós temos cursos que acontecem virtualmente. Temos uma atividade que acontece somente no último domingo de cada mês, que é o Evangelho online. Acontece às 16 horas, mas para poder participar é necessário inscrever-se, pedir para, através do nosso WhatsApp, poder participar. O nosso WhatsApp é 963004552. Então, quem se interessar, essa também é uma atividade virtual. E os cursos, eles estão em andamento, nós temos 2 cursos em andamento, que é o de apometria e o de educação mediúnica. Para o ano que vem, teremos o curso básico de espiritismo, com previsão para início em 1º de fevereiro. Os interessados também deverão se inscrever através do nosso WhatsApp. Teremos, por outro lado, uma atividade presencial para 1º de fevereiro, às 19 horas, das 19 às 20, estudo do Livro dos Espíritos. Ótima oportunidade. Quem coordenará é o nosso querido amigo Souza. E o curso básico de Espiritismo será ministrado pelo nosso amigo Ezequiel, das 19 às 20, também a partir de 1º de fevereiro. Com relação às atividades presenciais, elas acontecem domingo às 9 horas com palestra, quarta-feira, às 20 horas, palestra e passe magnético. Quinta-feira, estudo de obras doutrinárias, das 15 às 16, seguida da reunião mediúnica, onde ficam somente os trabalhadores da casa. A reunião mediúnica acontece das 16 às 16h30, com assistência espiritual. Na sexta-feira, que é hoje, temos a palestra voltada para o Evangelho, estritamente temas ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo. E na segunda-feira, é bom ressaltar, temos uma atividade de assistência espiritual que se inicia às 18h50. Ela é privativa para os trabalhadores e médiuns da casa. Entretanto, havendo uma necessidade de um tratamento espiritual, é preciso que o assistido venha às 18h30, na primeira vez venha às 18h30 para passar por uma entrevista fraterna com João Firmino. Depois disso pode chegar umas 15:07, 18h45, sem problemas, porque vai tomar o passe. E a entrevista fraterna é muito importante,
porque o João Firmino, o médium responsável, pela entrevista, vai orientar, vai explicar a duração do tratamento, como se dará, então é muito importante. Meus amigos, eram esses os recados. Então, vamos agora unir os nossos corações em torno do Mestre Jesus, para que assim, através da prece que ele nos ensinou, possamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, sem mais demora, vamos iniciar. Bem-vinda, Marilda, Brandina, Alessandra, boa noite, minhas amigas. Então, vamos à leitura de uma mensagem, de uma das 180 contidas aqui, Caminho, Verdade e Vida. É a lição de número 178, cujo título é A Porta Divina. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, João capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. O título é A Porta Divina. E a porta é um símbolo bem interessante. O que é uma porta? O que ela indica? A porta é uma entrada para um outro ambiente. E é importante que abramos essa porta, façamos o exercício necessário, tenhamos a vontade, a iniciativa, façamos este movimento de abrir esta porta. Então, Jesus é a porta para o reino de Deus. Então, é a única porta que de fato nos levará à libertação. O texto nos fala de que irmãos nossos com uma inteligência um pouco mais elevada do que a média sempre arregimenta seguidores. Nós vemos, nós percebemos isso nas redes sociais, aquelas pessoas que se colocam, têm uma inteligência de fato acima das demais, chamam atenção, reúnem admiradores e, portanto,
pessoas que acabam embarcando muitas vezes nas ideias equivocadas destes irmãos. Então, Emmanuel foi muito feliz ao dizer que existem aqueles que são os preguiçosos, que acabam incitando as pessoas a não trabalharem, a usufruírem da vida boa, sombra e água fresca, por exemplo. Não é? Mas tem aqueles maledicentes, tem aqueles sites só de fofocas. O que é que nós vamos ganhar ao ouvirmos, ao lermos, falar mal de outros irmãos que alcançaram de alguma sorte sucesso na vida, são famosos? O que nós ganhamos? Então, o que Emmanuel desperta a nossa atenção é de que a verdadeira porta é Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não por acaso, título desta obra, cuja mensagem, a porta divina, acabou de ser lida. Então, se nós queremos a libertação das nossas falhas, das nossas imperfeições morais, necessário se faz que abramos a porta que Jesus nos apresenta, para que possamos alcançar o reino divino, que nada mais é que uma construção divina em nossos corações. Enquanto não despertarmos para essa realidade, vamos perder o nosso tempo, gastar as nossas horas com informações inúteis, que, à guisa de informação, acabam por nos causar um desserviço. Porque, como disse o sábio Sócrates na antiguidade, cerca de 4 séculos antes do Cristo, conhece-te a ti mesmo. Então, a maior viagem do conhecimento é para dentro de nós mesmos, para que nós possamos de fato nos conhecer. O dia que nos conhecermos inteiramente, então teremos chegado à luz. Por enquanto, são ensaios ainda incipientes que fazemos, mas necessários. Eu gosto sempre de reiterar que, embora sejamos pequeninos, todos nós, moral, intelectual, espiritualmente, disso não decorre que sejamos insignificantes ou desprezíveis. De maneira alguma, somos crianças que crescem. E como a criança cresce e se torna um adulto, todos nós também sairemos desta condição de aprendizes do Evangelho para um dia sermos co-criadores com Jesus. Graças a Deus. Vamos agora então para o Evangelho de hoje. Escolhemos um item 18 do capítulo 4. O capítulo 4 tem por tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, numa clara alusão à necessidade da reencarnação em nossas vidas. Boa noite, Beth, seja bem-vinda. Então, o item 18 tem por título: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum.
Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que os provocou. As afeições carnais, Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Então, o título nos leva a compreender que a reencarnação reaperta os laços de família e a unicidade de existência é o princípio oposto. Destrói esses laços de família. Mas o que quer dizer unicidade de existência? É a ideia equivocada de certas pessoas em acreditar que esta vida é única e após essa existência o nada nos espera, ou o céu, o inferno, o purgatório, ou ainda o sono até esperar o juízo final, enfim. São várias visões que nos levam à unicidade da existência, uma única existência e depois a nossa sorte está lançada. E o Espiritismo, pelo contrário, nos mostra a justiça divina através da multiplicidade das existências. Então, as pessoas que não acreditam na reencarnação pensam que na reencarnação, então, nós reencarnaríamos em famílias diferentes, teríamos outra mãe, outro pai, outros irmãos, mas nós sabemos que na realidade nós vamos seguindo no mesmo grupo familiar. E este grupo, no palco da vida, vai trocando de papéis. Então, os atores são os mesmos no grande palco da vida, mas como um ator faz papéis diferentes, nós também, como espíritos eternos, imortais, vamos desempenhando diferentes papéis ao longo de nossas múltiplas existências. Mas é normalmente dentro de um mesmo grupo familiar. Então, aquele que foi pai vem como filho, aquele que vem como irmão vem como tio, e assim sucessivamente há uma grande troca de papéis para que possamos assim, no núcleo pequeno familiar, irmos aprendendo na relação, no miudinho do dia a dia, exercitarmos a paciência, a tolerância, o respeito e, por fim, fazendo brotar em nossos corações a essência divina do amor. Então, a reencarnação, como eu disse, reaperta os laços. Sabemos que em nossas famílias recebemos nossos melhores amigos, mas também os nossos mais terríveis inimigos. Mas não receber um inimigo em nossa família não é motivo de desavença, não é motivo de revolta nem desespero. Precisa ser encarado como uma oportunidade de aparar arestas que foram desequilibradas em existências pretéritas e nós estamos agora com a faca e o queijo na mão para aprendermos a conviver e fazermos de um inimigo um irmão querido.
reapertar esses laços de família. Então, a unicidade de existência, além de ser um equívoco muito grande, não corresponde, não corrobora com a justiça magnânima do Pai Celestial, que nos coloca frente a frente com amigos queridos e inimigos terríveis para que juntos sigamos em frente. Num dado momento, Kardec, o autor do texto, nos fala que reencarnamos no mesmo grupo familiar ou no mesmo círculo. Então, por vezes, é um cunhado, é aqueles que se agregam, é um amigo, é um vizinho. Então, é um círculo de amizade. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre faz com que sejamos auxiliados em nossa encarnação, com aqueles amigos que vão nos apoiar e aqueles outros que vão testar a nossa paciência, a nossa tolerância. Mas o Espiritismo nos faz compreender a justiça da encarnação, fazendo com que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível a presente jornada, a fim de investir com todo o bem possível nas nossas encarnações futuras. Quando aprendemos a amar e perdoar, é um grande investimento em nosso futuro. Estamos fazendo agora, por isso que é importante termos a ideia precisa de que a vida não termina com a morte. A morte é tão somente o término do corpo, mas o espírito sobrevive e continua em sua jornada evolutiva. Aproveitemos, pois, o momento agora, investamos em nossa jornada, deixando de lado, alijando de nós sentimentos maléficos como orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, ambição, cobiça, vaidade. Todos esses sentimentos que ainda encontram guarida em nossos corações, mas que se faz mister tirá-los aos poucos. Ninguém vai se santificar da noite para o dia, nem do dia para a noite. É um processo lento, mas é preciso darmos o primeiro passo. Boa noite, Lina! Bem-vinda! Então, esses foram os comentários a respeito dos laços de família em relação à reencarnação e à unicidade de existência. Vamos agora, então, para a questão do Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje na questão 624. Toda sexta-feira nós estudamos uma única pergunta. Sabemos que são 1019 questões, não é? Mas a gente vai chegar lá, né? De pouquinho em pouquinho. Como diziam os antigos, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é? Ou a água mole, tanto bate até que fura, não é assim? Então, aos pouquinhos, a gente vai estudando o Livro dos Espíritos. Vamos para a questão 624, ocasião em que Kardec indaga aos espíritos superiores: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Esta questão, inclusive, é que vai gerar aquele capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que um desses capítulos é intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. Então, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é o livro base de onde se originaram as outras 4 obras. Então, do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que é a parte moral, as leis morais, se originou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui diz: qual é o caráter? Como é o caráter deste emissário de Deus, desse mensageiro divino? E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem.
inspirado por Deus e podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ou seja, se alguém se intitula profeta, missionário de Jesus, mas é um mentiroso, ele não está à altura, porque ele de fato não recebeu essa missão. Porque Deus não daria uma missão para alguém, uma missão deste quilate, de ser um profeta, de ser um missionário, a alguém com ombros frágeis. Então, quando Deus designa um mensageiro divino para chegar até nós e nos fazer avançar intelectual e moralmente, é alguém que necessariamente é superior a nós em intelectualidade e moralidade e que, portanto, não falhará na missão. Aqueles que falham é que na realidade não tinham essa missão. São enganadores, são impostores, orgulhosos, fúteis, egoístas. Então, o verdadeiro profeta que diz também que ele é reconhecido por suas palavras e ações. Porque nós não temos acesso ao pensamento deste emissário de Deus. Não temos. Nós não temos como ler o pensamento uns dos outros. Isso é muito raro. Às vezes nós sentimos, temos alguma percepção, mas como que nós reconhecemos? Nós, neste mundo de terceira dimensão, nesse planeta de expiações e provas, somente através das palavras e das ações que nós vamos reconhecer o verdadeiro profeta. Então, as suas ações devem ser necessariamente pautadas no bem maior, no respeito, no amor, na gentileza, na paciência, na tolerância, como tivemos muitos emissários divinos e pertinho de nós, nascido em Pedro Leopoldo, nosso querido Chico Xavier, que de fato um missionário, e podíamos perceber pelas atitudes, pelo que falava o nosso querido Chico. Queridos irmãos, então essas eram as considerações de hoje. Quero convidar a cada um de vocês para juntos fazermos a prece de encerramento. Elevemos o pensamento a Deus, sintamos em nosso coração que a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré se liga a nós através de seus emissários de luz, onde quer que estejamos neste momento, nos nossos lares, com nossos familiares ou em outro local qualquer, no carro, no trabalho, onde quer que estejamos, nós estamos sendo beneficiados pela luz que jorra da Casa Espírita Maria de Nazaré. Agradeçamos e façamos a prece endereçada a ela, nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos, um ótimo final de sexta-feira. Fiquem conosco. Todos os dias às 18 horas estamos com vocês. Segunda e sexta sou eu, Vânia. Na quarta-feira, João Firmino. Terça, quinta e sábado, Ezequiel. E no domingo, Arielle. Fiquem com Deus. Um maravilhoso final de semana a todos nós. Paz e luz. Até a próxima.